A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. Apresentação: João Nogueira e convidados. Bem, meus queridos amigos e irmãos, cá estamos nós, como dizem os nossos irmãos portugueses, cá estamos nós, mais uma vez com a alegria de sempre e cada vez mais, porque a gente vai percebendo a grandeza que é a doutrina espírita, decifrando para nós tudo aquilo que Jesus nos ensinou há 2000 anos. O Novo Testamento é o objetivo do estudo deste programa A Consolação de Jesus, mas nós estudamos o Novo Testamento de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita. Doutrina espírita que realmente esclarece tudo aquilo que nós precisamos saber do Novo Testamento, da Bíblia em si. Se nós pudermos fazer um estudo da Bíblia completa e tivermos o apoio, o esclarecimento da doutrina espírita, com certeza não ficará nenhum ponto obscuro. Talvez nós não consigamos entender aqui ou ali, porque aí é a nossa capacidade de compreensão que não está ainda desenvolvida o suficiente. Mas que a doutrina espírita é a chave para que nós possamos descobrir, desvendar, abrir essa porta do entendimento. Isso é. Com certeza. E nós vamos estudar hoje mais um trechinho, um versículo apenas, que é Mateus 7, versículo 6. O Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 7, versículo 6, que é não profanar as coisas santas. Esse é o título que dá aqui a Bíblia de Jerusalém ao versículo 6 desse capítulo 7 do evangelista Mateus. E nós precisamos avaliar direitinho aquilo que é dito e compreender, mais uma vez, repetindo, à luz da doutrina espírita. Para isso nós teremos os nossos irmãos Henrique, Renato e Leopoldo a nos ajudar a compreender exatamente o que Jesus quis nos passar há 2000 anos, e hoje é um ensinamento maravilhoso. Bom, o programa A Consolação de Jesus vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã, com reprises terças-feiras, 16h30. Você é nosso convidado, você é nossa convidada para juntos aprendermos, estudarmos e sabermos exatamente aquilo que Jesus quer nos passar. O nosso WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus é o 21 98459 3950. 98459 3950 é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. Mande suas mensagens em texto para que nós possamos trazer aqui no final de cada programa a sua colocação, a sua observação, enfim, aquilo que você quiser passar para nós. Vamos então à leitura do trecho de hoje, repetindo o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem atireis as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem e, voltando-se contra vós, vos estraçalhem. É isso, meus queridos amigos e irmãos, aí está o texto de hoje, repetindo o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7, versículo 6. E é um versículo que muitas e muitas vezes deu muito o que falar ao longo dos anos que nós estudamos
aí com o caminho do Senhor, esta passagem que é, como disse, bem estranha de se compreender. Não deis aos cães o que é santo, nem atireis as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem e, voltando-se contra vós, vos estraçalhem. Olha que coisa! E aí a gente começa a perceber assim, o que Jesus quer dizer com isso? Para não dar aos cães as coisas santas. Me lembro de uma passagem que Jesus recebe a visita, digamos assim, de uma senhora em que ela pede ajuda, né, para os seus filhinhos, e Jesus então, que ela não é judia, Jesus então diz que não é certo, né, do judeu alimentar aos cães, e ela diz que até aos cães não se lhe nega a sobra da mesa. E aí Jesus, então, com aquilo ali que parece algo antifraterno da parte de Jesus, na verdade ele está querendo dar uma lição a todos nós. Porque todos nós temos direito ao chamado banquete. Não é um banquete físico, não são comidas físicas, mas é um banquete espiritual, um banquete de enriquecimento íntimo, enriquecimento moral, principalmente. Então, quando nós estamos falando a respeito de cães, quando a Bíblia fala de cães nesse sentido, fala àqueles que não estão nem aí comprometidos, não estão comprometidos com o acertar que o Evangelho nos puxa, né, nos convoca, e que a doutrina espírita hoje, esclarecendo de forma mais ampla, nos mostra os caminhos que nós devemos trilhar. Então os cães seriam aqueles que não estão nem aí com o que você quer passar para ele de filosofia de vida, de religião, de doutrina, principalmente a doutrina espírita, como nós sabemos, muita gente desdenha. E aí, o que você vai fazer? Vai ficar tentando convencer alguém, tentando fazer o chamado proselitismo a seguir a tua religião? Ou você vai simplesmente agir, conversar com quem quer conversar, passar o que você tem a passar para as pessoas que querem realmente, se interessam realmente, do fundo do coração, têm propósito do seu entendimento com aquela doutrina e do seguimento, de seguir fazendo aquilo que devemos fazer. Sempre lembro que Kardec dizia que reconhece o verdadeiro espírita, que é o verdadeiro cristão, na verdade, se fizer aquilo que a doutrina espírita nos diz para fazer, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por domar as suas más tendências. Mas vamos dar voz aos nossos irmãos para que eles nos tragam aí o seu entendimento a respeito desse trecho à luz da doutrina espírita. Pois é, João, realmente, meu amigo, se trata de um versículo que, se não tivermos cuidado, pode ser muito mal interpretado. Inclusive, vale a pena lembrar que a frase "não jogar pérolas aos porcos" foi popularizada porque ela é muito utilizada, ou pelo menos já foi muito utilizada por certas pessoas no seu cotidiano, para deixar claro que não é interessante perder tempo com certas pessoas, ou não é interessante perder tempo transmitindo conhecimento da qual essas pessoas são detentoras para alguém por alguma razão. E é muito importante que a gente perceba que, embora essa frase "não jogar pérolas aos porcos" pareça ser muito objetiva, muito concreta, muito definitiva, ela tem detalhes, ela tem nuances que devem ser entendidos a partir de um certo contexto. Me parece que Jesus, quando a fala, estava preparando os seus discípulos
para que eles soubessem ensinar da maneira correta. Ou seja, Jesus estava de alguma maneira treinando os discípulos e outras pessoas que estavam próximas a ele para que elas soubessem transmitir a sua sabedoria, a sua palavra para aquelas pessoas que ainda eram ignorantes da palavra do Cristo. Ou seja, é importante que a gente tenha cuidado para que a gente não se utilize desse tipo de ensinamento de Jesus como um instrumento da nossa arrogância ou do nosso orgulho. Porque muitas vezes a gente acaba usando o termo, ou a gente acaba percebendo certas pessoas usando o termo como uma forma de hierarquização. Eu sei, a outra pessoa não sabe e eu simplesmente não vou, digamos assim, democratizar aquele conhecimento, transmitir aquela forma de perceber o mundo, simplesmente porque essa pessoa não está à minha altura. Não é disso que Jesus está falando, evidentemente. Não faria o menor sentido Jesus, o ser perfeito que encarnou na Terra para nos passar um ensinamento que nos permitisse evoluir espiritualmente e moralmente, defender o monopólio do conhecimento. Não faria sentido que Jesus utilizasse o conhecimento como uma forma de manutenção do poder, muito antes pelo contrário. Todo educador deve pensar dessa maneira, que o conhecimento que o educador tem deve ser disseminado, transmitido, ensinado para aquelas pessoas que estejam, de alguma maneira, dispostas e preparadas para aprender. E é papel do educador estimular o aluno, o discípulo, qualquer outra pessoa, o aprendiz, a estar disposto, motivado, de alguma maneira, a aprender um novo conhecimento, aprender uma nova informação. Nesse sentido, então, eu reforço mais uma vez, quando Jesus lembra essa questão de saber alimentar os cães ou os porcos, ele está, na verdade, estimulando uma certa sensibilidade nesses seguidores. É necessário que a gente aprenda a passar as informações e o conhecimento que nós de alguma maneira já aprendemos. Mas é necessário também que a gente tenha consciência e a humildade que nem todos que podem nos ouvir nos compreenderão. Seria inclusive uma grande arrogância, um grande senso de orgulho nós acreditarmos que nós podemos ou devemos convencer todos aqueles que nos ouvem, seja numa sala de aula, no trabalho, em casa, na rua, seja com as pessoas mais próximas a nós, da família, nas nossas relações amorosas, sejam com pessoas desconhecidas. Não é nossa função converter todas as pessoas e fazer com que todas as pessoas pensem como nós. Por isso que é tão importante que a gente saiba adaptar o nosso discurso, a nossa fala, a nossa argumentação às necessidades e às capacidades de quem está nos ouvindo. Nem todos estarão dispostos a nos ouvir, nem todos estarão dispostos a nos compreender, nem todos terão as habilidades ou estarão preparados para entender tudo aquilo que a gente gostaria de passar, porque é aquilo que a gente acredita. E nós somos também seres no processo de evolução, não sabemos tudo. E é por isso que é necessário que a gente saiba adaptar as pérolas ou aquilo que a gente tem para doar para os outros, aquilo que o outro espera, aquilo que o outro necessita, aquilo que o outro está pronto para ouvir. E isso remete não apenas a uma questão de evolução, mas também de disposição, de motivação, de humor da pessoa e também das dificuldades que as pessoas têm. E aí eu termino aqui a minha contribuição para a nossa conversa, lembrando que muitas vezes a forma mais caridosa de agir com o outro não é tentar argumentar para que essa pessoa pense algo que talvez modifique o ponto de vista dela. É claro que as conversas são feitas muitas vezes nesse sentido, para que na troca de argumentações a gente cresça em conjunto com alguém ou com um determinado grupo.
Mas muitas vezes a melhor maneira de nós evoluirmos e de nós praticarmos a caridade é o silêncio. Porque reparem, no mundo que a gente vive hoje, meus queridos amigos, todos querem dar opinião. Nós vivemos um caos sonoro, um caos das mensagens, recebemos informação o tempo inteiro. E muitas vezes as pessoas falam até sem a devida fundamentação para falar o que estão falando. Muitas vezes nesse contexto importante é a gente também saber os momentos de silenciar. Isso me faz lembrar de uma referência que é dada por Meimei, uma psicografia de Chico Xavier, em que ela fala do silêncio e que ela diz o seguinte: o silêncio ajuda sempre. Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Então fica aí uma pequena reflexão para os meus caríssimos amigos de programa e também para os caríssimos amigos ouvintes, como é uma provocação mesmo, para que a gente pense realmente se a gente tem consciência da forma pela qual a gente fala com as pessoas, se a gente sabe adaptar a nossa forma de falar e também se a gente sabe os momentos de silenciar e esperar o tempo. Léo, você me fez lembrar uma frase que é atribuída a São Francisco de Assis, mas muita gente diz que não é, enfim, mas a frase é importante. Pregue o Evangelho o tempo todo e, se for necessário, use palavras. Na verdade, a pregação do Evangelho tem que partir de dentro de nós. Se nós entendemos que o amor é fundamental e nós não amamos, nós podemos falar, as palavras elas vão ser captadas por outras pessoas, mas vai estar vazia de sentimento. Porque se eu não sinto, eu não consigo passar. Eu me lembro muito quando eu ia buscar a pasta do programa lá na casa do Gastão e para fazer o programa. Quando eu saía, toda vez o Gastão falava a mesma coisa. João, bota o coração para falar. O que é botar o coração para falar? É falar com sentimento. É falar vivenciando aquilo que se fala. Quando a gente fala a respeito do Evangelho de Jesus, a gente tem que... É como se estivesse lá há 2000 anos, como se estivesse bebendo daquela fonte inesgotável de sabedoria que é exatamente Jesus. E a gente, ao usar as palavras simplesmente tecnicamente, né, como muita gente faz, você acaba informando, mas não contagia. Então é preciso contagiar, é preciso fazer com que as pessoas realmente sintam o que você está falando, não apenas ouçam. Então, quando você, Léo, falou a respeito, inclusive citando, né, Meimei, Joana de Ângeles, que são seres assim que a gente nota com um compromisso, né, com o Evangelho de Jesus, a gente começa a perceber que quando a gente lê alguma coisa dessas autoras, ou enfim, de qualquer um outro autor que realmente escreva a respeito de Jesus, a gente só percebe a grandeza daquilo que é passado por eles. Às vezes não consegue perceber na primeira, na segunda, na terceira leitura do mesmo trecho, do mesmo texto. A gente vai conseguir perceber daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, depois de ter passado por algum momento difícil na vida. Aí a gente, agora eu entendi. É por isso que muitas e muitas vezes, quando eu ouço essa frase,
esse pensamento, né? Pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário for, use palavras. Eu começo a olhar para mim e pensar assim, você está pregando o evangelho, mas não no sentido de falar, pregar com palavras, mas no sentido exatamente de vivenciar esse evangelho. No sentido de saber se eu estou falando algo e praticando esse algo dentro de mim. Porque quando a gente fala e não pratica, maior é o nosso comprometimento com a lei divina. A gente já ouviu várias vezes Jesus falando, né, e a gente repete muito, que muito mais será cobrado de quem muito recebeu. E sempre gosto de dar esse exemplo, né? Se você pega uma criança de 2 anos, 3 anos, pergunta para ela, quantos são 2 mais 2? Ela responde 10, ela não está errando. Mas se você ensinar, vai lá nos dedos, né? Bota 2 dedos, mais 2 dedos, e aí pergunta, quantos são 2 mais 2? E ensina, na verdade, para ela, olha, 2 mais 2 são 1, 2, 3, 4. Tá bom? Aprendeu? 2 mais 2 são 4. Aí você ensinou a criança. Aí você deixa passar uma semana e pergunta novamente, quantos são 2 mais 2? Se ela responder 10 de novo, 5 ou qualquer outro resultado que não seja 4, aí ela está errando. Mas a intensidade do erro dessa criança é relativa à experiência que ela tem. Ela não tem tanta experiência. Você ensinou uma vez só. Ela já esqueceu. Então, se você pensar na criança de 3 anos que você ensinou uma vez, ela errou a primeira, você ensinou. Aí, uma semana depois, você pergunta de novo, ela erra de novo. É uma intensidade X. Agora, comparado com uma pessoa como eu, você, que estão acompanhando o programa A Consolação de Jesus, é muito diferente. Nós já sabemos que 2 mais 2 são 4. Então, se alguém pergunta e nós falamos que é 5, 6, 7, enfim, nós estaremos errando muito mais do que aquela criança que não sabia. Então, esse é o propósito do Evangelho de Jesus, que nós pratiquemos os seus ensinamentos, que nós vivenciemos esses ensinamentos de Jesus. Não fiquemos apenas na pregação, não fiquemos apenas no conhecimento teórico, mas que esse conhecimento teórico, que é muito importante sim, seja transferido para a nossa vida, do nosso dia a dia, na nossa convivência com as pessoas, com os nossos próximos, no nosso enfrentamento de situações difíceis, porque todos nós passamos por situações difíceis. Jesus não mentiu para nós, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nos ensinar, a nos dizer que nós temos e continuaremos tendo dificuldades, sofrimentos, dores, mas que não é para a gente desanimar, porque isso é exatamente o impulsionamento da nossa evolução moral / espiritual. Bem, meus irmãos, mas estamos chegando ao final do primeiro bloco. Eu gostaria de convidar você para nos mandar um WhatsApp, texto, tá bom? Não mande áudio, mande texto. O WhatsApp do programa Consolação de Jesus é o 21 98459 3950. 98459 3950. E vamos então fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa A Consolação de Jesus, que vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã, inédito, e reprises às terças-feiras, 16h30.
Você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp 21 98459 3950. 98459 3950, mandar seus textos para que nós possamos aqui lê-los e ajudar, né, no estudo que nós fazemos todos os sábados, com reprises às terças-feiras. Sábados 9, reprises terças-feiras 16h30. Bom, mas sem mais delongas, vamos ouvir agora o Renato Souza e o Henrique Parente. Pois é, mais uma passagem importante que requer da gente atenção, não é? Reflexão, ouvindo aqui, né? Acabando de ouvir o Léo trazer pra gente aí o seu comentário a respeito do tema, né? Sem dúvida, a gente tem que estar atento e compreender que nem todos estarão no mesmo patamar, nem todos estarão no mesmo nível de compreensão, né? E eu preciso compreender isso, que aquilo que eu já entendo como verdade, né, que eu já entendo como sendo caminho, tá? Nem todos ainda terão condições de observar dessa forma. Quando a gente ouve falar de cães e de porcos em versículo tão importante, né, trazido aqui por Mateus do Evangelho de Jesus, é como se nos transportássemos para os gentios, não é? E as ovelhas desgarradas de Israel. Onde está o solo fértil? Nós precisamos observar, não é? Sem dúvida alguma que havemos de prestar muita atenção na questão dos cães. Por quê? Porque eles poderiam, de alguma forma, trazer algum prejuízo, não é, para a gente ou para quem estiver tentando passar uma informação que ainda não está no tempo dele, não é? Que ele não julga ser daquela forma, não é? Tem que aguardar um amadurecimento, tem que aguardar uma mudança desse comportamento, desse entendimento, porque ele vai com certeza rasgar tudo, ele não vai fazer bom uso daquilo, porque não é naquilo que ele crê, não é naquilo que ele acredita, não é naquilo que ele vibra, tá? E quando a gente encontra Emmanuel nos falando a respeito dessa questão dos cães, né, e as coisas santas, lá no Vinha de Luz, capítulo 93, Emmanuel traz para a gente algumas informações nesse sentido. E ele vem justamente nos dizer, né, que o cristão sincero nunca se lembrará de transformar um cão e participe do serviço evangélico, mas de nenhum modo se reportava a Jesus a feição literal da sentença, não é? Então a gente precisa observar. Da mesma forma que o próprio Emmanuel também vem nos assinalar lá no livro Reformador, tá? Ele vem nos falar de não cessar de ajudar. Quando ele fala de não cessar de ajudar, ele relembra essa passagem das pérolas aos porcos. Não significa dizer que nós não tenhamos que dar algum alimento aos porcos, porque cabe a nós compreendermos, né, em que estado se encontram, aspas, os cães, né, e aspas, os porcos. Daí a gente enquadra tudo isso na doutrina, porque uns estão mais à frente, outros se encontram mais atrás. Quando a gente pega, por exemplo, lá no Livro dos Espíritos, tá? Progressão dos Espíritos, a partir da pergunta 114, nós vamos encontrar Allan Kardec obtendo respostas nesse sentido, tá? Nas 114, por exemplo, quando ele pergunta se os espíritos são bons ou maus por natureza, né? E ele obtém como resposta que os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior. E dessa forma vão conseguindo compreender mais as coisas, compreender mais a verdade, tá? Logo na questão seguinte,
ele pergunta se todos foram criados bons ou outros maus, né? De que forma aconteceu isso? E obtém como resposta o seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Então, é a caminhada, é o caminho de cada um. Uns mais à frente, outros mais atrás, outros a equivalência do nosso passo, do nosso adiantamento, da nossa compreensão. Tá? Então, fica muito claro, sim, que a gente precisa entender e não gastar, né, esses esforços em vão. E isso não significa dizer, relembrando, como nós trouxemos 2 obras do Emmanuel para ilustrar, que não precisamos ajudar, estender a mão. Sim, precisamos estender a mão, sim. Tanto aos chamados cães, quando precisarem de ajuda, né? Tanto como aos porcos, também, quando precisarem de ajuda, tá? De auxílio, de amparo. Outro ponto importante que nós encontramos também na doutrina espírita, que vem nos falar de uma coisa que vai de encontro a uma observação importante em relação à vida futura, está lá, né, no capítulo 6 do livro Céu e Inferno, onde o Allan Kardec vem dissertar para todos nós a respeito da origem da doutrina das penas eternas. Há os que creem que o espírito passa por aqui, não é? E depois vai, aspas, mais uma vez no que eu estou falando, né? Arder no mármore do inferno, segundo as suas más ações. Outros não, com a compreensão da doutrina espírita, com a compreensão de que a vida continua e de que eu reencarno, e eu reencarnando eu estarei progredindo, como assinala o Livro dos Espíritos, não é? É impossível que eu permaneça ad eterno nessas penas eternas. Não, sem dúvida nenhuma. Ninguém foi criado para permanecer o tempo todo ardendo, o tempo todo no umbral, o tempo todo, né, sofrendo. Não, de forma nenhuma. E os esclarecimentos nos são passados à medida em que nós vamos tendo condições de compreender. E daí eu repito mais uma vez, cabe a nós que já estamos com essa compreensão da doutrina, essa compreensão do que somos realmente, né? De onde viemos temos uma noção e para onde iremos estamos construindo hoje, entender esses irmãos que ainda se encontram na situação de cães e de porcos, que eles precisam de ajuda, de amparo sim, de auxílio, mas que nós tenhamos sim esse discernimento de quando e onde deveremos aplicar a palavra, aplicar esse ensinamento, né, a todos aqueles que compreendem, a todos aqueles que podem alcançar de alguma forma, sem querer transformar ninguém, porque eu não mudo ninguém senão a mim mesmo. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos, para que não suceda que as pisem aos pés e voltando-se vos mordam. Essa é a tradução do Pastorino, para esse capítulo 7, versículo 6, né? O último do Sermão da Montanha, ou melhor, o último capítulo do Sermão da Montanha, no Evangelho segundo Mateus. E que os irmãos aqui fizeram seus comentários a respeito de um tema assim muito curioso. Eu diria como todos os temas que Jesus propõe, né? Ele sabia do que falava, sabia das dificuldades. Ele disse aos próprios discípulos que enviariam como ovelhas aos lobos, e ele compreendendo e tendo uma profunda noção da vida humana, dos seus valores, sentimentos, sabe o quão difícil é o processo evolutivo. Então aqui ele ensina uma grande prudência para os discípulos e todos aqueles que futuramente iriam propor a si mesmo essa tarefa difícil de levar o conhecimento
para o mundo afora, pois o mundo ainda não está preparado para muitas coisas. Pelo menos muitos não estão, e vão se aproveitar disso. Você vê que no finalzinho do texto ele diz: voltando-se, vos mordam, ou em outras traduções, vos dilacerem. Ou seja, o cuidado que a gente tem que ter com a tarefa que temos que desempenhar. Porque os cães, nem os porcos, valorizam de fato certas coisas. Comparando aí o comportamento humano, o aproveitamento de muitos seres humanos diante de coisas tão profundas e sublimes, mas utilizando-as apenas no sentido pessoal, iludindo as pessoas e se aproveitando das pessoas e circunstâncias para promover a si mesmo e retirar todos os benefícios possíveis. A vida ainda é muito cruel sob muitos aspectos, o ser humano é muito hipócrita, mas no ser humano que ainda carrega este viés do mal, existe nele a essência divina. E esse é todo o trabalho da educação, o despertar no ser humano as noções da divindade que existe dentro dele. Gosto sempre de repetir que nós somos filhos de Deus. E lembrando Paulo no Areópago, onde ele diz que nós somos de estirpe divina, somos gerados por Deus. E aquele que é gerado por Deus possui em si a essência de quem o gerou, de quem os criou. Então existe dentro de cada criatura humana a presença divina, a essência da divindade em cada um de nós. Mais uma vez lembrando Jesus, que faz lembrar lá atrás o Salmo 82, versículo 6. Vós sois deuses, todos sois filhos do Altíssimo. Isso revela para todos nós, a partir do próprio Mestre Jesus, a essência humana, no sentido espiritual. Quando o homem vai descobrindo, pouco a pouco, a sua verdadeira natureza e imortal, que é o espírito, não é a matéria, vamos compreendendo mais profundamente isso e vamos nos desapegando da matéria. O Espiritismo tem nos mostrado e nos dado a oportunidade de vislumbrarmos isso de uma maneira assim bastante objetiva, através das pesquisas que Allan Kardec desenvolveu e apresenta para nós nas obras, a partir dos fenômenos que ocorriam, que passaram a ocorrer em grande ou com intensidade à sua época. Mas fenômenos naturais que sempre aconteceram, mas ali nas mãos de um cientista, de alguém que se interessava na educação humana e gostava de olhar o ser humano através de todos os aspectos possíveis, ele trouxe uma metodologia, desenvolveu um processo para que a gente pudesse lidar melhor com algo que sempre aconteceu, mas que a gente não tinha domínio nenhum sobre isso. Por quê? Porque chegou a época. E se a época chegou, é porque muitos já amadureceram para que pudessem, utilizando esse conteúdo, aproveitando-o de melhor maneira, trouxessem para o mundo uma condição mais adequada, pelo menos para um grupo que possa buscar estas coisas e não deter o conhecimento para si mesmo, mas utilizar esse conhecimento para que as pessoas, à medida que venham a entrar em contato com elas, possam transformar a si mesmos de maneira mais eficaz. Então, toda doutrina que não promove uma modificação na vida humana, ou aquela pessoa não está compreendendo bem aquela doutrina, ou ela é falha em muitas coisas. Então, quando a gente compreende melhor a respeito de Deus e aprende a respeito das leis divinas, isso traz para nós um grande amadurecimento e torna a nossa vida e daquelas pessoas que estão à nossa volta uma vida melhor, mais feliz, mais próspera, principalmente no sentido espiritual, no sentido moral, e essa vida mais enriquecida no sentido pessoal também torna, no sentido coletivo, melhor a vida das outras pessoas. Então vejamos como é importante
a maneira, ou perceber a maneira como estamos lidando com o conhecimento que nos é facultado. Mas a prudência é necessária para que a gente utilize esse conhecimento da maneira mais correta possível, porque tem muitas pessoas que não vão compreender e vão usar isso contra. Então é preciso realmente ter essa prudência que Jesus propõe num texto como esse. Não dar aos cães o que é santo, nem lançar as pérolas aos porcos, que vão pisotear, porque não compreendem o real valor disso aí. Mas a vida é prenhe de dificuldades, ela é prenhe de lutas, para que a gente possa perceber, através da nossa experiência, e construir o nosso caminhar de uma maneira mais segura. Então, no passado, muitos até perderam a vida por causa dessas coisas. O próprio Jesus é o exemplo maior disso. E basta ao discípulo ser como seu mestre, mas que possa permanecer o conhecimento que é veiculado, né, através da palavra de todos aqueles que querem deixar uma marca na vida, mas não só a palavra falada, mas sim a palavra vivenciada. Porque a gente entende que é difícil a gente viver aquilo que a gente prega. Todos nós temos dificuldades. Por isso, outro dia eu comentava que nós somos estudantes. Todos nós somos estudantes desses ensinamentos. Mas para o estudante é importante que ele se dedique para que ele aprenda de verdade, para que ele possa vivenciar aquilo ali. Se ele compreende e crer naquilo ali, ele possa vivenciar em si mesmo, no esforço de cada dia, para deixar uma marca de verdade, algo que seja assim um exemplo. E o Evangelho de Jesus, ele é tudo voltado a esse aprimoramento de si mesmo, na construção de uma vida mais adequada, com respeito às relações com o homem e também com a natureza de uma forma total. Isso é o legado que fica para todos nós. Então ficamos por aqui, queridos irmãos, nesses nossos comentários breves, desejando a todos, né, que diante desse trabalho, dessa tarefa incrível que é viver, possamos nós darmos as mãos e construirmos um mundo melhor, hoje e para sempre. Muito bem, muito bem. Olha que coisa linda, né? A gente tem aí visões diferentes, mas que se complementam, não é? E por isso nós gostamos de fazer o programa assim, em 4 pessoas ou 3 pessoas. Às vezes não dá para um ou outro participar, mas é muito interessante essas diferentes opiniões, mas que se complementam, como disse. Então nós vamos agora trazer também a palavra do nosso irmão Helder Campos Jana, que mandou aqui seu recadinho, mas também a Marinalva mandou aqui mensagem, mas a Marinalva não mandou recado em si. Então vamos trazer aqui, agradecemos a Marinalva mais uma vez pelo carinho, e o Helder Campos Jana diz assim: bom dia, meus irmãos e irmãs, paz e bem a todos. Ligado no estudo de hoje, não julgueis para não ser julgados. Helder, do bairro de Brasipina. Exatamente, essa questão da semana passada, do julgamento, de não julgarmos, na verdade de não condenarmos, né? Porque o julgar, nós julgamos, nós estamos analisando as pessoas o tempo todo, nós estamos olhando em volta e fazendo comparações, muitas vezes, das pessoas que estão ao nosso redor, sejam familiares ou vizinhos, companheiros de trabalho, companheiros de instituição religiosa, enfim, qualquer pessoa que está junto de nós, nós acabamos julgando, sim, e muitas vezes, pior, condenando as pessoas, né? Nós condenamos aquela pessoa por isso ou por aquilo. Por isso que eu gosto muito da questão 903 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec, então, pergunta: há culpa em estudar os defeitos alheios? E a resposta: se é com o fito de criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se é com a intenção de proveito pessoal,
evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Mas não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais nos outros. Esse é um meio de vos tornar superiores. E por aí vai, né? Então é muito importante isso, nós olharmos desta forma. Obrigado, Helder. E agora vamos anunciar aqui o próximo programa. Será não profanar as coisas santas. Aquela passagem de Mateus, aliás, que está em Jesus, claro, Mateus, segundo Mateus, capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, e por aí vai. Nós temos um encontro marcado na próxima terça-feira para a reprise deste programa e no próximo sábado para um novo programa. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus para finalizarmos o programa de hoje, mais uma vez, com a oração, com a prece, falando com Jesus, o nosso bem-amado Mestre. Vamos então à nossa oração final. Querido Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo o que Tu fazes por cada um de nós. Nos ensinas, Tu nos dás força, coragem para ultrapassarmos cada um dos obstáculos que se apresentem à nossa frente. Sabemos, Jesus, que tudo isso que nos acontece é para o melhor, é para o nosso bem, é para que nós possamos crescer, Jesus. Mas por vezes, Senhor, é tão doloroso, é tão difícil, Mestre. Mas nós sabemos que devemos trocar esse é tão difícil por é possível. É plenamente possível, Senhor Jesus, que nós superemos cada um dos desafios que se apresentam à nossa frente. É possível sim, Senhor, superar essa doença, superar essa dificuldade financeira, superar essa dificuldade de relacionamento com um ente querido. É possível sim, Senhor, eu conseguir vencer a este vício que me machuca, que me maltrata. É possível sim, Senhor, eu ser verdadeiramente cristão, eu ser verdadeiramente espírita e fazer aos nossos irmãos de caminhada tudo aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Por isso, Jesus, nós te agradecemos imensamente por tudo o que nós recebemos, por Ti. Senhor, muito obrigado. Que a Tua luz e a Tua paz permaneçam conosco, agora e para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Terra, planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações. Através das provas, expiações, pouco a pouco evoluir.
pra continuar aqui no teu planeta regenerar.